Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero e hoje vamos continuar a nossa playlist de radiação. O tema da aula de hoje, obviamente, radiação, né? Mas eu tô falando, o subtema, digamos assim, é esse títulozinho que eu coloquei aqui, Descobrindo a Matemática. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que os professores pegam, copiam uma imagenzinha da internet, botam nos slides, eu vou demonstrar passo a passo cada propriedadezinha da radiciação. Beleza? Cada propriedade operatória que vocês vão usar na hora como suas leizinhas, igual já citei na playlist de logaritmo, inclusive se você não viu, vai lá no card, beleza? Vai estar lá no card a playlistzinha de logaritmo para você. Clica lá depois, se você quiser ver. Eu vou demonstrar passo a passo para vocês. Então, ao invés de eu simplesmente chegar e colocar um monte de raiz de não sei do que e falar que isso é igual a não sei do que outra coisa, eu vou demonstrar isso passo a passo com vocês e no final eu vou fazer alguns exemplos. Beleza? Então, galera, eu espero que vocês curtam esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar se você acha que ele pode ser útil para alguma pessoa. Beleza? Primeira coisa, se você não viu a aula anterior, eu não sei o que você está fazendo nessa. Veja, por favor, que tudo vai girar de acordo com o que a gente descobriu, que a gente viu na outra aula. Belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa, observação suprema aqui, ó. Observação suprema. Vou colocar até em azul, observação aqui, ó. Tudo da nossa aula vai girar em cima do que a gente descobriu na última aula, que é o que é a radiciação de fato. Radiciação de fato é uma operação com expoentes fracionários. A gente descobriu isso na aula passada. Então, vai girar tudo em torno disso. Vou colocar novamente aqui a definição de raiz quadrada para vocês. Não só uma raiz quadrada, vou colocar a definição de qualquer raiz aqui, beleza? Então, se a gente tiver uma raiz de índice n de um certo número a elevado a um número m, na realidade, o que a gente vai ter no final das contas vai ser esse número a elevado a esse número m dividido por esse número n. Beleza? Não vou ficar fazendo piadinha de sol, de chuva, porque eu acho esse jeito uma porcaria. Foca nisso aqui, entende como é que esse negócio funciona, você não precisa ficar decorando usando música, ok? Então vamos lá. Lembra disso aqui, tá bom? Isso aqui é fundamental. E a cada propriedade eu vou fazer esse risquinho aqui, que é para vocês lembrarem delas. Essa daqui já é a primeira, mas isso é uma definição que a gente passou na aula passada. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. E agora eu vou de fato entrar no conteúdo dessa aula. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vamos imaginar, e essa aula eu vou trabalhar mais com álgebra propriamente dita. Eu vou dar exemplos numéricos, claro, obviamente, principalmente lá no final, mas agora, por enquanto, eu pretendo usar mais álgebra, beleza? Então, se você tem dificuldade em álgebra, eu vou fazer o máximo possível para se tornar o mais palatável, belezinha? E outra coisa, essa aula aqui tem como requisito o conhecimento de expoentes e potenciação, beleza? É base aqui, porque senão fica muito difícil de você entender. Eu vou tentar fazer um esforço, mas fica complicado, beleza? Então, se você não tem o conhecimento de expoente, por favor, estude antes dessa aula, belezinha? Agora, de fato, todos os avisos dados, vamos começar. Imagina que você tenha, isso aqui já vai começar sendo a nossa primeirinha. Imagina que você tenha aqui uma raiz qualquer. Vamos supor uma raiz A igual a gente tem lá em cima, de um número m dividido pelo número n. Isso aqui, na realidade, é uma raiz, correto? Agora, pensem, e se eu pegasse, e o que aconteceria se eu pegasse e multiplicasse aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2 também? Isso aqui é uma fração, não é verdade? Então, eu teria, no final das contas, esse número a aqui, elevado a 2m dividido por 2n. Beleza. E se eu pegasse novamente, e agora, ao invés de multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou multiplicar por 9.
Por exemplo, vamos multiplicar isso aqui por 9. 9 sobre 9. Novamente, repare, 9 sobre 9 é 1, assim como 2 sobre 2 é 1. Então, eu não estou alterando a fração, eu estou criando frações equivalentes. Quando eu fizer, de novo, essa multiplicação, nós vamos ter A elevado a 2 vezes 9, que é a mesma coisa que 18, M em cima, sendo dividido por 18M embaixo. Eu sei, a mão do corte chega a coçar de você pegar e fazer, tá, tem 18 multiplicando esse embaixo, corta esse negócio. Reparem, se você fizer isso, nós vamos voltar ao que a gente tinha antes, que seria o próprio A elevado a M dividido por N. E por que eu passei isso para vocês? Porque, na realidade, isso daqui, essa fração, esse número A elevado a essa fração, ele vai ser a mesma coisa que a raiz de 18 que multiplica n de a elevado a 18 que multiplica m. E isso aqui, por sua vez, quando a gente fizer essa simplificação e cortar esse 18 aqui, vai voltar ao estado original e vai ser a mesma coisa que a raiz enésima desse número a multiplicado por esse número m. Olha que legal. Então, no final das contas, se eu multiplicar um número qualquer, aqui no númerozinho que está fora e no númerozinho que está dentro como expoente do nosso A, por exemplo, sei lá, se eu multiplicar isso aqui por 7 ou por 7, nos dois casos, o resultado dessa raiz não vai se alterar, beleza? É isso que eu queria falar para vocês. Isso aqui vai continuar sendo raiz enésima de A elevado ao númerozinho M. Então, para generalizar isso aqui, o que a gente costuma escrever? Primeira coisa, apagando isso aqui. O que nós costumamos a escrever aqui? A gente fala que uma certa raiz enésima, de um certo númerozinho A elevado a M, isso aqui vai ser igual a raiz de. Agora vamos introduzir um número qualquer aqui. Vamos introduzir o número K para simbolizar esse 2, para simbolizar esse 9, para simbolizar esse 18, beleza? É um número qualquer. Se a gente pegar e multiplicar tanto no índice quanto dentro no expoente, isso vai continuar sendo a mesma coisa da raiz original. Então, temos aqui a nossa primeiríssima propriedade da aula de hoje. E olha que legal, é justamente essa aqui. Vou ser bem sincero, essa não é tão utilizada assim, beleza? Não é uma propriedade tipo que você vai usar sempre, mas é sempre bom ter no arsenal. Vai que algum exercício pede ela para você. Tá aqui demonstradinho, bonitinho. Vamos lá, então. Agora para a segunda propriedade, ó. Pimba. Vamos lá. Agora essa daqui é sim realmente muito importante. Vamos de novo. Vamos ter um determinado númerozinho que está elevado a um determinado número m dividido por n. Isso aqui fracionar, obviamente. Cara, pensa comigo. Se eu multiplicar isso aqui por um outro númerozinho b qualquer. Eu falei que a gente ia usar bastante álgebra e realmente vamos, né? Dividido por esse mesmo, elevado a esse mesmo número m sobre n, o que nós vamos ter no final? Pô, se você lembrar, quando a gente tinha esse tipo de caso aqui numa potenciação, por exemplo, se eu tivesse 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, eu poderia simplesmente simplificar isso como 2 vezes 3 e tudo isso elevado à quarta. Né? Isso aqui é uma propriedadezinha de expoentes. Então, se eu posso fazer isso aqui, naturalmente eu posso fazer isso com expoentes fracionários também. Né? Então, quais são os números que a gente vai multiplicar por? Vai ser A sendo multiplicado por B, e tudo isso aqui vai ser elevado ao nosso expoente fracionário, que nesse caso vai ser M dividido por N. Tá, beleza, tô conseguindo chegar, mas não entendi onde enfiar a raiz aqui no meio. Novamente, galera, percebam, isso aqui é uma raiz, isso aqui é uma raiz. Isso aqui também vai ser uma raiz. Olha lá, vamos pegar e transformar esse a elevado a m sobre n em raiz. Nós teríamos novamente, eu acho que vocês vão ficar cansados até o final do vídeo aqui, raiz enésima de a elevado a m, que eu tento ser o mais geral possível, beleza? Isso aqui vai ser multiplicado pela raiz
B, né, de um determinado número B, elevado a M, de um índice N, beleza? Então tá aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a, olha aqui que legal. Agora nós vamos pegar e vamos multiplicar, ou seja, dentro aqui da nossa raiz vai ter o A multiplicado pelo B, ou seja, trocando em miúdo só o nosso ABzinho aqui. Qual que é o númerozinho do índice? É o próprio N e ambos vão estar elevados a um determinado expoente M. Olha que legal. Isso aqui é uma segunda propriedade. E essa aqui eu vou querer sim que vocês deem bastante atenção, porque ela não cai exatamente como ela está escrita aqui, mas ela cai num caso muito interessante dela, que é quando esse M aqui, ó, quando esse nosso númerozinho M, aqui ó, esse número aqui, ó, quando ele for 1, beleza? Mas ele vale para qualquer expoente. Então, se você for pegar em qualquer lugar aí para achar propriedades de raízes, você vai achar que a raiz enésima de A, quando multiplicado pela raiz enésima de B, isso aqui vai ser igual a raiz enésima de AB, certo? Na realidade, isso são desdobramentos dessa daqui, quando M for 1, beleza? Então, guardem as duas, ok? Eu vou apagar essa daqui de baixo e vou escrever ela de uma maneira mais legal. Mas, de qualquer modo, vocês já sabem que essa que eu estou escrevendo aqui embaixo não é nada mais nada menos que o desdobramento ali da primeira, enquanto o nosso expoente m for 1, beleza? Então, vamos aqui. Belezinha? Já está anotadíssimo. Eu espero essa propriedade também. Agora vamos para mais um exemplo. Vamos lá, ó. Nosso terceiro exemplo. Eu juro que eu estou tentando fazer essa aula o mais dinâmica possível, é que ela é realmente difícil, beleza? É realmente difícil de fazer isso. Agora, vocês perceberam que aqui eu tenho uma multiplicação. Mas e se eu tivesse uma divisão, ao invés dessa multiplicaçãozinha aqui? Se eu tivesse uma divisão, o que será que acontece? Primeira coisa, sempre pensem em raízes como expoentes fracionários. Se eu tivesse uma divisão disso, eu teria um númerozinho certo A, isso aqui elevado a m dividido por n, como sempre. Por favor, não me xingue, é o jeito, infelizmente, de dar esse conteúdo aqui. E a gente vai dividir ele agora por um número b, também elevado a m sobre n. Se você lembrar das suas aulas de expoentes, quando você tinha, por exemplo, 2 terços, esse 2 estava elevado ao quadrado e esse 3 estava elevado ao quadrado, eu poderia simplesmente colocar 2 terços, tudo isso elevado ao quadrado, não é verdade? Você distribuiria esse expoente para cá e para cá também. Então aqui a gente vai aplicar isso novamente. De novo, a importância de saber exponenciação aqui para essa aula, né? Porque senão você realmente não vai compreender os conceitos. Nesse caso, nós vamos ter o nosso expoente sendo m sobre n, e a gente vai ficar com a dividido por b, tudo isso aqui sendo elevado ao quê? Qual que é o nosso expoente da vez? É m dividido por n, não é verdade? Se a gente fosse traduzir igual eu fiz ali em cima, dessa notação de números, de expoentes fracionários para raízes, o que, que a gente teria? Nesse lado aqui da equação, nós teríamos raiz enésima de a, raiz enésima de a elevado a m, dividida pelo quê? Pela raiz enésima de b elevado a m, né? Tudo isso aqui vai ser igual isso aqui vai ser igual a raiz, agora pegando esse expoente fracionário aqui, raiz enésima, ó, o nzinho aqui, do que? De a sobre b, tudo isso aqui elevado a m, beleza?
Novamente, você vai ver em muitos casos simplesmente aparecendo o m como sendo 1. Então, nesse daqui, eu já irei fazer direto o m sendo 1. Então, eu vou só apagar ele aqui, beleza? Ó, eu vou simplesmente apagar ele aqui. Pimba, pimba. Que é o jeito que normalmente aparece, beleza? Vocês têm a demonstração da forma geral mesmo, 100%. Mas eu vou fazer dessa maneira, que vai ser a maneira realmente que vai ser cobrada de vocês, beleza? Então vamos lá, ó. Mais uma propriedadezinha aqui. Anotem isso, beleza? Próxima propriedade. Próxima propriedade. Vamos fazer agora aqui em cima, para não ocupar tanto espaço lá embaixo. Vamos lá, próxima propriedade. Isso não tem ordem, viu, galera? Isso não tem uma ordem específica. Eu estou fazendo aqui do que eu planejei, né, do meu planejamento de aula, mas isso não tem uma ordem, beleza? Novamente, vamos lá. Vamos ter o nosso número A elevado a m dividido por n. E agora vamos fazer algo diferente. Vamos fazer algo diferente. Vamos ter, na realidade, tudo isso, ou seja, essa raiz aqui elevada a um outro número qualquer. Vamos chamar esse número de um número k, por exemplo. De novo, paralelo com potenciação. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o número 2 ao quadrado, isso aqui elevado ao cubo, o que, que isso representaria? Que eu estou multiplicando 2 ao quadrado por ele mesmo 3 vezes. Aqui, ó, 3 vezes. De maneira geral, eu poderia simplesmente multiplicar esses expoentes aqui e daria o mesmo resultado, que seria 2 elevado à sexta, certo? É isso que isso representa. Então, eu preciso multiplicar esses expoentes aqui. Ok, lembrado disso, a gente pode prosseguir. E o que, que vocês acham que vai acontecer nesse caso aqui? Como esse k está elevando tudo, eu vou ter que simplesmente pegar ele e multiplicar tanto aqui, ó, nosso expoentezinho. Ele vai multiplicar o nosso expoentezinho. E aí, tendo assim, eu vou ter que o A, nesse caso, é a mesma coisa que M multiplicado por K, e tudo isso aqui vai ser dividido por N. Novamente, traduzindo isso para raiz, como que a gente teria? Vocês já estão craques, né? A raiz de A, raiz enésima de A elevado a M, tudo isso aqui vai estar elevado. Tudo isso aqui vai estar elevado a um tal de k, um número qualquer aqui que a gente colocou. Isso, portanto, vai ser igual a, olha o nosso expoente fracionário agora, é uma raiz. Qual que é o índice dela? É o próprio n, de a elevado a mk. Beleza? Que é justamente o que a gente tinha aqui. Percebam que eu estou justificando tudo com potenciação. Por quê? Porque eu quero que vocês percebam que a operação, a radiciação, essa matéria inteira, você já viu. Você já viu. Só está aplicando os conhecimentos que você já conhece numa outra coisa. Beleza? Tá aí uma outra propriedadezinha importante para vocês anotarem também. Beleza? Então vamos lá. Próxima. Essa daqui é muito legal e gera muita dúvida. Novamente, temos nosso Azinho elevado a m sobre n. Mas, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajeitar esse A, porque ele está horroroso de feio. Está triste mesmo, né? A gente tem essa nossa raiz. E vamos supor que eu eleve isso aqui agora a um outro número, a uma outra raiz. Vamos supor que eu queira tirar uma raiz de uma raiz. Putz grila, agora ferrou. Mentira, cara, calma, vai dar tudo certo. Isso aqui vai ser elevado, então, a um determinado número b, ou você pode chamar de qualquer coisa que você quiser. Eu vou chamar aqui de b dividido por um número c. Isso aqui, percebam, é uma raiz de uma raiz. Olha que legal. E como que a gente vai interpretar? Novamente, eu vou precisar multiplicar eles, não é verdade? Ó, eu vou multiplicar eles, igual eu fiz aqui com o nosso casinho, né? Então, para eu fazer a multiplicação dessas frações, primeira coisa, vou repetir o nosso azinho aqui e vai ficar m dividido por n, tudo isso multiplicado por b dividido por c.
No final das contas, nós vamos ter o número A elevado a mb dividido por nc. Olha que legal, mb dividido por nc. Representando isso de maneira de raízes agora. O que, que nós teremos aqui? Nós vamos ter raiz enésima de a elevado a m novamente. Tudo isso aqui a gente vai ter que tirar outra raiz, ou seja, vai ser uma raiz de uma raiz aqui, olha que legal. Vai ser uma raiz cesésima, sei lá, uma raiz cesésima aqui no caso, né? Dessa raizona aqui que a gente tem, elevado a b, beleza? Eu vou até corrigir isso aqui, porque senão acho que vai ficar complicado de vocês enxergarem, beleza? Então, eu só peguei essa forma, que é uma forma exponencial, uma forma de potências, e traduzir na parte de raiz. Agora, se eu pegasse essa parte aqui, fica muito mais fácil, né? Eu vou ter somente uma raiz de A do que? O que está no nosso índice agora? Não é o próprio NC aqui, ó, né? Então a gente teria aqui um NC aqui, e tudo isso, esse A, no caso, está elevado a M vezes B, certo? Então tá aí outra outra propriedadezinha para vocês, outra lei. De novo, percebam, isso é tudo facilmente demonstrável, só que a raiz ela vem de exponenciação, de potenciações. Então, por isso que eu estou fazendo isso, dessa forma aqui, né? Legal, beleza. Com relação a propriedades, nós já vimos bastante, né? No total, nós vimos essa primeira aqui em cima, que é a definição, né? Depois dela, nós vimos mais uma, então duas, aí depois três, quatro, cinco, seis, sete, correto? E isso aqui, obviamente, considerando o m igual a 1, para todas elas, se vocês forem perceber, é difícil, né? Se vocês forem perceber, vocês podem considerar sempre o m como sendo 1. É só apagar ele daqui, beleza? Então, por enquanto, estamos aqui. Eu vou dar aquele delete no quadro, botar uns exercíciozinhos na tela para a gente continuar aqui, beleza? Então, já volto. Bom, de quadro apagado e já devidamente reescrito, retornado, estamos de volta aqui para resolver os exercícios sobre raízes, a introduçãozinha do assunto, suas propriedades. Beleza? Notem que aqui não tem nenhum exercício tão complicado assim, mas tem coisas que são consideravelmente mais rebuscadas. Beleza? Que você pode olhar primeiro e falar, mas pelo amor de Deus, cara, você não me deu isso na aula. Mas com o que eu te dei, com o kit, com as ferramentas que eu te dei, você é sim capaz de resolver tudo que está aqui. Beleza? Só precisa dar uma esticada no cérebro. Vamos lá então. Simplifique. Raiz quadrada. Isso de novo aqui, galera. Lembra que essa raiz aqui, o símbolo dessa raiz, eu estou me referindo à raiz principal, beleza? Raiz principal. Nesse caso aqui, é uma raiz quadrada, então estou me referindo à raiz quadrada principal. Ok? Então, dito isso, eu quero só o módulo, só o valor positivo. Beleza? Vamos lá. Qual que vai ser o resultado disso aqui? No final das contas, eu vou ter isso aqui sendo igual ao quê? Galera, presta atenção. Que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 144. Vamos pensar. 144. Vamos pegar um que eu sei, que é o 10. 10 ao quadrado dá 100. Tá, ok. Não funcionou aqui, né? Claramente. Vamos pegar o 11, por exemplo. O 11 ao quadrado, por sua vez, também não vai dar, né? Porque vai dar um valor menor que 144. Nesse caso aqui é 121. Vamos ver agora o valor de 12 ao quadrado, por exemplo. 12 ao quadrado, quanto que é? Faz a multiplicação. 12 vezes 12. É 144. Ok, 12 ao quadrado dá 144. De novo, como isso aqui é uma introdução, eu ainda não expliquei nada sobre fatorar o número ou coisa do gênero. Isso aqui é só
uma passada inicial nas propriedades. Relaxa que nas aulas para frente vai ter isso sim, beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que 12, beleza? Lembrando, é o 12 positivo por esse símbolo se tratar de raiz quadrada principal, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui que eu já tinha escrito. Vamos lá, primeiro exercício, resultado dele, 12. Pimba. Segundo exercício, vamos lá. Qual é o resultado disso aqui? Cara, putz, aí você tá me complicando. Como que eu resolvo isso? Calma. Aqui a gente não tem uma multiplicação? Legal. Então, por propriedade de raiz, a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que o primeiro termo que está sendo multiplicado, 2 ao cubo, raiz de 2 ao cubo, multiplicado pela raiz de 5 à quarta, não é verdade? Raiz de 5 elevado a 4. Beleza? Isso a gente já discutiu, são as propriedades das raízes. Eu estou aplicando elas aqui. Agora, o que é raiz de 2 ao cubo, cara? Pensa comigo, ó. 2 ao cubo não é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, porque aqui nesse 2 tem um 1, né? E por propriedade de potenciação, isso aqui vai ficar 2 elevado a soma desses expoentes, que vai dar 3, correto? Então, ó, legal, eu posso reescrever isso de novo. Isso aqui vai ser igual, portanto, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 2, multiplicado ainda 5 à quarta. Pensa que 5 à quarta é a mesma coisa que 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, correto? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que... Eu só vou escrever isso aqui melhor, porque tá complicado, né? 2 ao quadrado aqui, beleza? Multiplicado pela raizinha de 2. E agora, aqui no 5 à quarta, eu vou ter raiz. Eu tô até invadindo aqui o espaço do 3, não tem problema. Depois a gente resolve isso aqui. Raiz de 5 ao quadrado, multiplicado novamente por raiz de 5 ao quadrado. Beleza? Ó, nesse caso, presta atenção. Se eu tenho raiz de 2 ao quadrado, é a mesma coisa que raiz de 4, né? Ou simplesmente raiz de 2, porque eu vou simplesmente cortar esse índice com a raiz, não é verdade? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que esse resultado é o próprio 2, sendo multiplicado pelo quê? Por raiz de 2. Isso aqui vai ser multiplicado pelo quê? Galera, percebam, 5 ao quadrado, 25. A gente já tem aqui os próprios valores, né? Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. A gente vai cortar esses expoentes aqui, né? Isso na aula 1 a gente viu, definiçãozinha de raiz. Correto? Estão lembrados? Então, isso aqui vai ficar vezes 5 e vezes 5 também. Fazendo essa conta, nós vamos ter aqui 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 5 dá 50, correto? Espero não ter errado a conta aqui agora, né? Ia ser muito, muito feio, né? Mas é isso mesmo, é 10 vezes 5 dá 50. E sobrou o que aqui pra gente? Um raiz de 2. Belezinha? Então tá aqui. Esse é o resultado, é a respostinha da nossa operação. Olha que legal. A gente precisou fazer todo esse processo aqui para aplicar todas as propriedades que a gente viu até o momento. Beleza? Eu vou dar só um pequena repaginada desse número 3, coitado, que ele foi afetado pelo nosso número 1 aqui. Pera aí, um momentozinho aqui. Ok, com o número 3 devidamente colocado onde ele deveria estar em primeiro lugar, né? Agora, o que iremos fazer? Iremos resolver aqui esse exercício, letra C, correto? Então, como que a gente resolve esse exercício aqui? Vamos lá. Novamente, raiz cúbica de menos 8 multiplicado pela raiz cúbica de menos 1. Pô, pelas nossas propriedades, nós vamos ter que isso aqui, ó, são os mesmos índices, 3 e 3. Se é uma multiplicação dessas raízes, eu posso simplesmente colocar aqui o primeiro termo sendo multiplicado pelo segundo termo. Tudo isso dentro de uma raiz só, correto? E qual que é o índice dessa raiz? É 3, né? Porque é uma raiz cúbica, então 3 vem para cá também. Não esqueça dele, ele é muito importante. Fazendo essa conta aqui dentro, menos com menos dá mais. 8 vezes, menos 8 vezes menos 1, esse resultado vai dar positivo. Então vai dar raiz cúbica de 8 somente. Pô, e raiz cúbica de 8 é facilmente calculável,
Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4 e vezes 2 dá 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 vai ser simplesmente 2. Beleza? Então tá aí. Raiz cúbica de 8 sendo igual a 2 é a nossa respostinha desse exercício aqui. Beleza. Legal. Agora vamos para o nosso número 2. Ele pede, ache o valor de raiz de 4 sobre 16. Como que a gente faz isso? Nesse ponto aqui, provavelmente já estão pensando naquela propriedadezinha, né? Aquela grande propriedade lá, que ela fala que essa raiz aqui, ela vai ser igual a raiz daquele primeiro, ou seja, do nosso numerador, sendo dividido pela raiz do nosso denominador. Correto? Pô, agora ficou muito fácil, agora ficou muito tranquilo de trabalhar, na verdade, agora ficou muito simples. Por quê? Porque raiz de 4 a gente sabe que é 2. E quanto que é raiz de 16? Que número multiplicado por vezes dá 16? Não é o próprio 4? Então aqui fica sobre 4. No final das contas, isso aqui a gente pode simplificar se a gente dividir em cima por 2. A gente vai ter 1, dividindo embaixo por 2 também para manter a equivalência das frações. Eu vou ter 4 dividido por 2, que é o próprio 2. Então, no final das contas, isso aqui vale meio. Olha que legal. O resultado disso aqui é meio. Então tá aí a resolução do nosso número 2. Partindo agora para o exemplo número 3, você vai falar, meu Deus do céu, cara, mas eu não vi esse trem ainda, esquisito aqui, ache o valor de x, né, nessa equação. Cara, calma, não se desespera, vem comigo que vai dar tudo certo. Perceba o seguinte, aqui a gente tem um 2 dentro do radical e a gente tem um outro 2 dentro do radical. Tá, o nosso x está aqui, sendo o índice de 1. Das contas aqui, correto? Ok, beleza. Como que eu trabalharei isso de uma melhor forma? Não é mais fácil a gente simplesmente pegar isso e transformar numa exponenciação, não é verdade? Porque se a gente fizer isso, nós vamos ter aqui, ó, primeiro, nesse lado esquerdo, 2 elevado ao quê? 2 elevado a 8 sobre 16. E isso aqui tem que ser igual a 2 elevado ao que, galera? Ao que, galera? A 4 dividido por x. Né? Isso aqui a gente está simplesmente transformando essas raízes nas suas respectivas versões de expoentes fracionários. Pô, 8 sobre 16 a gente sabe que é meio, correto? Se a gente dividir tudo por 8, aqui vai dar 1 em cima e vai dar 2 embaixo. Então, reescrevendo, nós vamos ter 2 elevado a meio, 2 elevado a meio. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 4 dividido por x. Ó, oh, legal, cara. Agora, pensa comigo. Se eu tivesse, por exemplo, 1 igual a 1. Certo? Agora, se eu elevar, por exemplo, 1 a 1000 e falar, qual o número aqui, ó, nesse caso? Opa, galera, pensa comigo. Se eu tivesse, por exemplo, 3. 3 igual a 3. Certo? Se eu elevasse o 3 à quarta aqui e falasse, pô, qual o único número possível para esse x aqui que o resultado vai ser 4? Vai ser 3 à quarta do outro lado, perdão. É o próprio 4, né? Então x nesse caso é 4. Eu posso simplesmente cortar essas bases aqui e igualar o que sobrou, ó, que são os expoentes, né? Que essas duas coisas são iguais, né? Fazendo isso aqui, eu vou arrancar esse 2 aqui, arrancar esse 2 aqui, e eu vou ter como igualdade agora meio, que é o que sobrou ali em cima no primeiro, sendo igual a 4 dividido por x. Fazendo essa conta, a gente precisa multiplicar cruzado e nós vamos ter x vezes 1 é o próprio x. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 é o próprio 8. Olha que legal. Certo? Então, nesse caso, por mais bizarro que esse exercício seja, ele é totalmente fazível com as coisas que a gente já descobriu, já discutiu sobre raízes. Beleza? X nesse caso vale 8. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e aproveitado bem essa aula aqui. Faço com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. E espero que tenha dado para entender. Eu não gosto de trabalhar com método, de simplesmente tacar coisas em cima de vocês e falar, galera, isso aqui é verdade, por quê? Porque eu tô falando, eu sou o fodão, eu sou o professor aqui, tô mandando aqui em cima de vocês, não gosto disso. Eu prefiro fazer descobrindo com vocês, porque vocês não são
nenhum tipo de energúmenos, de imbecis que não conseguem entender o que eu estou falando aqui, certo? E é exatamente o propósito é esse, que vocês entendam, que vocês raciocinem junto comigo para a gente chegar juntos na resposta, beleza? Não se rebaixem a energúmenos, a meros idiotas, beleza? Então, um bom resto de semana para vocês que estão assistindo aqui, ou um bom início de uma, dependendo do dia que você estiver assistindo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.